Então, vamos lá. Olha, outra coisa aqui, veja essa cena. Olha aqui o que você pode ler no site da Previdência Social, www.previdenciasocial.gov.br. O auxílio reclusão é um benefício devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão durante o período em que estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. Ou seja, vocês estão me ouvindo bem? Isso quer dizer o seguinte: vocês podem matar, estuprar, sequestrar, roubar, fazer o que quiser, seguro de que, se você for preso, for para na cadeia, a sua família não passará necessidade. Agora, se em vez de ser o autor do crime, você for a vítima, qual a garantia que o governo dá à sua viúva e aos seus filhos? Nada. Nada, 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 nada. Você pode ficar chorando na escadaria do Palácio do Planalto, tá certo? E né, o coração materno, o coração de mãe da República Solidária não lhe dará uma gota da ternura que dá aos bandidos. A coisa é realmente assim. Quer dizer, é claro que é uma inversão revolucionária, é claro que é um negócio cínico, é claro que é um negócio criminoso, não é apenas um erro de interpretação, não venha dizer que, não, eles estão fazendo isso por humanitarismo. Eu digo, não é possível você ser tão humanitário com o agressor e tão pouco com o agredido. Tá certo? Então isso não é humanitarismo. Isso é um humanitarismo fingido para implantar a violência e o crime. Note bem, se a pessoa tem gente que se espanta, se escandaliza com isso, porque não conhece a história do movimento revolucionário e não sabe que elevar a cota de banditismo ao ponto de você destruir todo sinal de ordem e de lei na sociedade é o objetivo permanente do movimento revolucionário. A cada geração você encontra o mesmo objetivo sendo perseguido e sendo alcançado em níveis diferentes. É claro que essa confusão, uma vez que eles armam, eles mesmo não aguentam. Então aí a coisa volta atrás. Mas, porque também eles querem criar este caos nos países que eles não governam. Então logo eles tomam o poder, daí eles têm que desfazer o caos. Mas daí eles perdem o poder e começam a fazer o caos novamente. Tá certo? Então, se você observar a história do movimento revolucionário, você vai ver inúmeras declarações e atos que mostram que a expansão do banditismo é o objetivo consciente, deliberado, permanente da estratégia revolucionária. Portanto, isso não é um erro do PT, isso não é um problema de má administração, tá certo? Isso não é apenas... tem gente que vai comentar e dizer, não, eu acho que isso é uma ideia equivocada. Liberais. Liberal, meu filho, liberal tudo boiola, tá entendendo? Não, isso é uma concepção equivocada da sociedade. Não é equivocada nada, isso é estratégia revolucionária, rapaz. Um liberal que concede ao outro lado, aos comunistas, essa propaganda extra de recobri-los de uma aura de respeitabilidade e de honestidade que eles não têm. Quer dizer, o sujeito está aqui com um plano maligno feito para te enganar e você tratando o sujeito como se ele fosse uma pessoa honrada, ilibada, e está apenas com uma ideia errada. Eu vou te dar alguns exemplos. Já no século XIX, tinha o famoso terrorista Sergei Nechayev, que foi um dos gurus, o Lenin. Né? Ele dizia o seguinte, ele dizia, a causa pela qual nós, revolucionários, lutamos é terrível, completa e universal, impiedosa destruição. Para isso temos de nos unir, nós, revolucionários, ao mundo selvagem, ao mundo do crime. O Willy Munzenberg, que eu estava citando agora mesmo, ele diz o seguinte, nós vamos corromper o Ocidente de tal modo que ele vai ficar fedendo. E estão corrompendo mesmo. Eles nunca param. Né? Veja, Louis Aragon, o famoso poeta oficial do Partido Comunista, fazia o apelo, o seguinte, ele diz, nós vamos despertar por toda parte os germes da confusão e do mal-estar. E daí fazia votos de que os traficantes de drogas se atirem sobre as nossas nações aterrorizadas. Isso aqui, meu filho, foi em 1920. No século XIX, veja você, até que ponto a coisa chegava. Victor Hugo, que foi um dos grandes poetas do movimento revolucionário, aliás, um poeta do mau gosto extraordinário, mas de vez em quando tem uns lances de alta qualidade. Ele, numa sessão espírita, ele diz ter recebido a seguinte mensagem no espírito, e na verdade é um espírito de porco, que dá o espírito dele mesmo. O espírito dizia o seguinte, a verdadeira religião
proclama o novo evangelho. Sabe o que é o novo evangelho? Ele, por seguir o Espírito, é uma imensa ternura pelos ferozes, pelos infames, pelos bandidos. Tá? Veja, isso aparecia até em sessão espírita do Círculo Socialista. Tá? Então você vê, isso mostra exatamente o imaginário, o mundo imaginário no qual transitava a mente do mais destacado poeta do movimento revolucionário. Ainda na mesma linha, né, Bakunin dizia: para a nossa revolução será preciso despertar, atiçar no povo as paixões mais vistas. E Lenin dizia: o melhor revolucionário é um jovem desprovido de toda moral. Então você vê, se eles estão incentivando o banditismo, também não é só por uma atitude emocional, não é só por uma imensa ternura para com os bandidos. Por um lado, existe isto. Quer dizer, eu, nos meus estudos, eu já demonstrei que a mentalidade revolucionária é uma inversão de sujeito-objeto, inversão da ordem do real, inversão até da concepção de tempo, tá certo? E teve, naturalmente, é uma inversão moral também, a inversão da moral. O bem passa a ser o mal, o mal passa a ser o bem, tá certo? Ora, mas esse lado é só um componente. Existe um outro componente, um outro motivo pelo qual eles fazem, que é um motivo estratégico. Quer dizer, você destruir a sociedade por dentro, eliminar todas as suas defesas, corroer todas as suas defesas. Tá certo? Quer dizer, que sociedade que pode se defender, né, de um grupo audaz de revolucionários, se ela está totalmente corrompida, estragada, desmoralizada, acabada, fica que nem esses milico brasileiros. Vai lá, lambe o sapato do presidente da República e se acha muito honrado. Tá certo? É isto que se a sociedade desmoralizada, até as pessoas de farda que deveriam honrar a farda, até elas se rebaixam. Todas se rebaixam exatamente perante os bandidos, os criminosos que criam essa situação. Quanto mais o pessoal corrompe a sociedade, mais eles adquirem poder psicológico sobre a sociedade. Então, existe nisso um lado estratégico. Tá certo? E, por fim, existe o seguinte lado: o banditismo é uma fonte de dinheiro, meu Deus do céu. E o movimento revolucionário precisa de dinheiro. Por exemplo, o narcotráfico. O narcotráfico hoje, na América Latina, está todinho na mão das Farc. É uma quantidade de dinheiro extraordinária. Você pode sustentar Foro de São Paulo, para sustentar MST, para sustentar toda essa putada. Então tem três motivos. Né? Tem o motivo da estratégia cultural ou do imaginário, tem o motivo da estratégia política ou da desorganização social e tem o motivo de equipar o movimento revolucionário com as armas e instrumentos que custam dinheiro. Por tudo isto, o apoio dessa gente a bandido não vem de hoje, começou desde a Revolução Francesa. A gente acompanha isso, detalhe por detalhe. Por exemplo, em todo lugar você lê que a queda da Bastilha foi o momento da liberdade, porque libertaram os presos políticos. Quantos prisioneiros políticos tinha na Bastilha? Nenhum. Só tinha bandidinho. Por isso, esses que eles libertaram. Aliás, não é que eles libertaram a Bastilha, eles abriram todas as cadeias, soltaram todo mundo. Claro que depois cortaram a cabeça de todo mundo. É para fazer bagunça enquanto está o infeliz do rei está no poder. A hora que saiu o rei, bom, agora nós temos que acabar com a bagunça, nós temos que administrar. Então eles mesmo soltam os bandidos, depois eles matam todos. Por quê? Porque eles são mais bandidos que os bandidos. Tá certo? Não há quadrilheiro, tá certo? Não há gangster que seja, na sua mentalidade, tão monstruoso quanto um Lenin, um Stalin, um Che Guevara, um Fidel Castro. E seus amigos. Os homens que nos governam pensam exatamente assim. Tá certo? Então, qual é a novidade do auxílio reclusão? É se eles protege a família do bandido e foda-se a família da vítima. É assim mesmo. Agora, como é que eu vou falar disso respeitosamente, minha gente?